E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. É com muita alegria que estamos juntos mais uma vez, nesse dia maravilhoso onde o Senhor vem nos ensinar a prática do jejum. E essa leitura desse lindo evangelho se encontra em Mateus 9, 14 e 15. Evangelho de Mateus, capítulo 9, 14 e 15. E lá fala assim: Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram-lhe: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? E Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes, enquanto o esposo estar com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Amém? Os irmãos, olha que interessante, né? Os discípulos perguntando ali. Então os discípulos de João perguntaram a Jesus. Os discípulos de João perguntaram para Jesus: Por que nós jejuamos? Nós e os fariseus, e os seus discípulos não. E Jesus dá um belo ensinamento. Como que pode os amigos do esposo estar tristes? Jesus é o esposo e eles são as noivas. Os discípulos eram a noiva. É a mesma coisa de nós hoje. O esposo é Jesus Cristo e nós somos a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. E naquela época, nos dias daqueles dias ali que estavam naquela época dos judeus, que Jesus estava junto fisicamente com eles, não era necessário eles jejuar. Mas nós hoje, nos dias de hoje, aquele povo naquela época andava com Jesus Cristo, estava com ele, e ele dizia para aquele povo que ele era o esposo e que eles eram a noiva, não haveria necessidade de jejuar. Mas e hoje, trazendo a nossa realidade hoje, nós não temos Jesus Cristo pessoalmente, fisicamente, mas nós sabemos que ele fala para nós: dias virão em que é necessário jejuar, que é esses dias nossos em que nós estamos passando. Jesus quer nos deixar esse grande ensinamento da prática que é do jejum, porque ele jejuou. Jesus, como humano, porque ele é humano, ele foi humano ali naquela época e passou vários dias, se eu não me engano, foi 40 dias ali no deserto, e Jesus teve fome. Aí a gente fala e pensa assim: não, mas Jesus é Deus, como que pode, né? Jesus ficou 40 dias, porque nós não podemos ficar dessa maneira, pensar desse jeito, mas nós temos que jejuar. É lógico que nós não vamos conseguir fazer 40 dias, mas a prática do jejum nos aproxima de Deus. A prática do jejum, a abstinência de carne, a gente tirar aquilo que a gente mais gosta. Eu gosto muito de um arroz com feijão na hora do almoço. E se eu tirar isso um dia na semana, que é o dia de sexta-feira, o dia de hoje, onde a igreja se pede na sexta-feira, principalmente agora nessa época da quaresma, tirar aquilo que você é acostumado, aquilo que é sagrado, um dia na semana, o nosso corpo vai sentir. A gente vai ver, a gente pode botar outra coisa no lugar. Vocês sabem, se vocês não sabem, eu vou até deixar aqui um ensinamento. Tira aquilo que você mais gosta do seu almoço e põe outra coisa no lugar. Você vai ver que o seu corpo vai sentir. Você vai ver que o seu corpo vai sentir a falta daquele alimento. Então a abstinência, o jejum, tirar aquilo que você mais gosta durante esse tempo, durante esses 40 dias que nós entramos de quaresma, entramos nesse tempo quaresmal. O que te faz falta? Porque se a gente tirar aquilo que não nos faz falta, não faz sentido. Então tem que tirar aquilo que realmente faz parte do nosso dia a dia nessa época, principalmente no dia de sexta-feira. A gente pode passar a pão e água. Na hora daquele arroz e feijão, a gente pode comer um pedacinho de pão com água. E você vai passar um longo tempo. Na hora que passa, vai vir, nosso corpo vai sentir, você vai ali e se alimenta de novo. Então que nesse dia de hoje, meus irmãos, com essa prática desse jejum que o Senhor vem nos ensinar, que é necessário ter essa prática para nos fortificar, para estarmos mais próximos de Deus. E outra coisa muito interessante que nós temos que ter no nosso coração
De que adianta um jejum, fazer abstinência, tirar aquilo que nosso corpo faz falta, mas não ter oração? É passar fome à toa. Não é, nós não estamos fazendo dieta, nós estamos fazendo jejum, é estar mais próximo de Deus, estar diante daquele que vai nos santificar, nos vai nos fortalecer. E que a graça do nosso Senhor, meus amados, nessa maneira, com essa prática, com esse desejo de querer se alimentar todos os dias com os nossos costumes, que Ele venha nos dar força, para que a nossa prática do nosso jejum nos leve, nos aproxima, faz com que nós nos chegamos mais adiante de Deus. E que assim nesse dia de hoje, que nós possamos ter força, ter coragem, ter esse desprendimento das coisas da carne. Porque a nossa carne pede, o nosso corpo sente, o nosso corpo ele sente o desejo de se alimentar. E nós sabemos que nós não vamos morrer. Então, meus amados, que nesse dia de hoje nós possamos fazer essa força, ter esse ato de coragem, é um ato de fé. É porque o nosso próprio jejum é um ato de fé, de querer se aproximar, de querer estar realmente com Jesus, vivendo os seus ensinamentos, vivendo essa prática. Porque Jesus não está como Ele estava naquela época com os seus discípulos. E hoje Ele nos deixa esse grande ensinamento. Faz parte de uma vida cristã, faz parte de um seguidor de Cristo, seguir esse jejum, seguir essa prática de tirar o alimento para que a nossa alma seja fortalecida. Vamos fazer uma breve oração pedindo essa força do nosso Deus para que venha nos fortalecer, que venha nos dar coragem, que venha encher a nossa alma de força para termos essas práticas espirituais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, que nós estamos junto contigo, eu e os meus irmãos que me ouvem, nós queremos te pedir essa graça, te pedir essa força, de querer aproximar mais de ti, Senhor, de querer, Senhor, mortificar a carne, para que a nossa alma seja cada vez mais vivente diante de ti. Nós queremos, Senhor, ter essa força, ter essa fé, ter, Senhor, essa vontade, mas nós sabemos que somos fracos. Nós sabemos, Senhor, que quantas coisas acontecem nessa época para que venha nos tirar do foco. E o nosso foco nesse dia de hoje, meu Pai e meu Deus, é estar, Senhor, mais próximo de Ti. É ter a força, essa contrição de coração, Senhor, de praticar, Senhor, este dia de jejum, para que o Senhor venha nos encher com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, para que possamos testemunhar, Pai, o quanto que é bom, o quanto que faz parte estarmos junto contigo na nossa vida espiritual. Então venha, Senhor, com Tua graça, com Teu amor, com o sopro do Teu Espírito Santo sobre mim, sobre cada um desses meus irmãos que ouve, em nome de Jesus. Nos dê força nesse dia de hoje, Pai, para que consigamos viver esse dia de penitência, de jejum. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar inscrever-se, apertar o sininho, dar um joinha e deixa seu comentário aí nos comentários, deixa o seu agradecimento, o seu pedido de oração e envie essa mensagem nesse dia de hoje nos seus grupos de WhatsApp, grupo dos amigos, grupo da família, e que levamos essa prática do jejum a muitas pessoas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.